Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Galera, a semana passada, então, a gente encerrou uma série sobre vendas e hoje a gente inicia uma série sobre um tema que eu amo, que é comunicação, tá? Mesmo tendo estudado, mesmo lendo, no momento eu estou lendo um livro sobre comunicação e, enfim, adorar o tema, acreditem, falhas na comunicação existem e são muitas, muitas. Para vocês terem ideia, estatisticamente, se diz, né, dentro da PNL, se fala que as falhas de comunicação no mundo são em torno de 76%, isso em todas as áreas. Então, isso, gente, faz com que tenhamos problemas como guerras, como problemas políticos, como problemas em casa, problemas no trabalho, enfim, 76% dos problemas que existem no mundo são por falhas na comunicação. Então, vejam só, qual é a importância de se comunicar bem, né? Então, quando eu soube desse dado, alguns anos atrás, quando uma pessoa, eu chamei uma pessoa especializada nisso, porque o meu negócio já não crescia mais, eu estava estagnada fazia alguns anos, e eu chamei uma pessoa para me ajudar com as aulas, vejam só. E aí, essa pessoa foi lá no estúdio, fez um diagnóstico e falou: o problema está na comunicação. E eu falei: nossa, eu falei o que muitas pessoas costumam falar, mas eu falo bem, eu não sou tímida, eu não tenho problema em conversar com as pessoas, né? Eu acredito que eu me comunico bem. E não, gente, falar bem não é se comunicar bem, tá? Não ser tímido não é se comunicar bem, ok? Então, vamos partir do princípio, vamos do começo. O que é comunicação para você? O que significa comunicação? Então, comunicação, gente, nada mais é do que você ter uma mensagem e querer transmitir essa mensagem para alguém. E a comunicação é feita de duas vias, certo? Então, comunicação é uma mensagem a ser transmitida, é você transmitir essa mensagem, seja de que forma for, tá? Existem dois tipos de comunicação, tá? A comunicação verbal e a não verbal. A comunicação verbal é aquela comunicação que toda comunicação que envolve palavras, tá? Não necessariamente somente a comunicação falada, mas um papel, uma anotação, uma revista, toda comunicação que envolve palavras é uma comunicação identificada como comunicação verbal, e comunicação não verbal é todo o resto. Oi, Cris, de Teresina. Então, comunicação não verbal é todo o resto, ou seja, a maneira que você se posiciona, aquela tua levantada de sobrancelha, aquela tua virada de olho, aquela tua torcida de boca, tudo isso está comunicando alguma coisa. Você não precisa abrir a boca para comunicar algo para alguém, tá? Então, o ambiente comunica, as cores comunicam, os símbolos comunicam, o cheiro comunica, o volume das coisas comunicam. Então, tudo que não é verbal está comunicando alguma coisa com não verbal, certo? Então, gente, agora para pensar, olha bem a tua volta, olha bem para você e perceba, eu gosto muito dessas questões de autoanálise para depois
pegar e analisar o outro, né? O que você vem comunicando? O que você está comunicando? A maneira que você se comporta, a maneira que você fala, a maneira que você se veste, a maneira que você se arruma, o tamanho do teu brinco, tá, gente? Agora falando de Pilates. Uma maquiagem pesada demais num ambiente de Pilates, um brinco grande demais, joias grandes demais, lingerie aparente. Gente, essas coisas, tudo isso está comunicando alguma coisa, tá? Por que eu falo isso? Eu falo isso porque são coisas que eu já vivi, ok? Então, eu falo isso baseado nas minhas histórias e nas coisas que eu já vi em estúdio, tá? Então, uma vez, eu gosto de falar dessa história. Aquilo que não está falado, e é por isso que hoje eu tenho o manual, aquilo que não está dito, gente, não está claro. Então, uma vez, uma professora veio com um sutiã de renda, nunca esqueço, sutiã de renda vermelha, não era bem um sutiã, né? Que era aqueles sutiãs que vinham, assim, era quase uma gola alta. E com uma blusinha assim, como essa que eu tô, de decote V, presta atenção. Presta atenção, o que está comunicando isso? E imagine a minha comunicação a hora que eu olhei aquela lingerie naquela blusa, né? Eu olhei com o olho desse tamanho, eu falei, o que é isso? O que é isso? Né? Tá aparecendo aí? Daí ela falou, um sutiã? Eu falei, sim, eu sei que é um sutiã, mas não é apropriado para o momento, para o lugar, para a ocasião. Dela, não tenho top. Eu falei, não seja por isso, estou indo ali agora comprar um top para você. Então, depois desse dia, eu fui lá e coloquei lá nas minhas normas, proibido, bem claro, a minha comunicação é proibido usar lingerie aparecendo no uniforme. Aí, outra coisa, apareceu uma outra professora com um brinco dessa idade aqui, ó. Não dá, gente, você não tá numa festa. Então, tudo isso comunica alguma coisa, tá? Então, comunicação não verbal também comunica. A gente dá aula para homem, dá aula para mulher, dá aula para casal. Então, uniforme, maquiagem leve, né? Cabelinho preso. O que a gente tem comunicado, tá? Aí, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, principalmente quando eu não tinha consciência. E eu, inclusive, falei para essa pessoa que fez treinamento comigo, fez treinamento com toda a equipe da Leve. Eu falo para tal professor e parece que não entra na cabeça dele. A minha vontade é pegar, abrir a cabeça. Eu falei desse jeito. Minha vontade é abrir a cabeça dele e enfiar a informação lá dentro, porque ele não entende o que eu falo. E essa pessoa só olhando para minha cara com cara de paisagem, né? Fazendo o diagnóstico. E, na verdade, gente, a responsabilidade da comunicação não é de quem ouve. A responsabilidade de uma comunicação é do locutor, é de quem fala. A responsabilidade da comunicação é de quem comunica e não de quem é comunicado. Então, mas então, para ter uma boa comunicação, eu tenho que falar o que a pessoa quer ouvir? Não, você tem que falar de uma forma em que você se faça entender, para que a pessoa te entenda. E por que existem essas diferenças? Por que existem essas falhas na comunicação? Existe um termo que a gente chama de ruídos na comunicação. O que são esses ruídos na comunicação? Tem N fatores que influenciam para uma pessoa não entender o que a outra está falando. Faixa etária, cultura, escolaridade. Gente, o fato de um nordestino vir parar aqui em Curitiba já é suficiente para a pessoa não entender metade de uma frase que um curitibano fala. Uma vez, a Maria Militão estava dando um curso de gestante aqui em Curitiba e tinha uma gestante na turma. E dela perguntou para a menina, já sabe o sexo do nenê? E a guria falou, é piá. E daí ela falou assim, o que é isso?
porque ela não sabia o que era piá. Ela olhou para a menina, tipo, o que é piá? É menino ou menina? O que é? Ela não entendeu o termo, ela nunca tinha ouvido falar essa palavra. Então, gente, isso é uma falha na comunicação, isso é um ruído na comunicação. Então, é extremamente importante que a gente se faça entender. E dentro de uma aula de Pilates, ou a hora que você vai receber alguém no seu estúdio de Pilates, a gente tem que ter essa expertise, a gente tem que ter esse feeling, essa sensibilidade de entender, e olhar para a pessoa, escutar a pessoa. Gente, uma comunicação é muito mais feita de escuta do que de fala. Você escutar o que a pessoa está falando, você já vai pegar parte do vocabulário dela, você já vai ter noção da escolaridade dela, de gíria que ela fala, e isso vai facilitar muito a tua comunicação com ela, em como você vai abordar essa pessoa. Então, gente, se fazendo entender de acordo com a pessoa que você quer que entenda o que você fala, tá? Eu estou falando por uma coisa muito específica. Atendimento ao cliente, lógico, você pode usar isso em casa. Tem um monte de gente que fala, meu marido não entende o que eu falo. Cara, usa isso com teu marido, tá? Usa isso com teus filhos. E funciona, acreditem, PNL funciona. E procurem usar uma comunicação positiva. A comunicação positiva não funciona só para você. A comunicação positiva funciona para todo mundo que está ao teu redor, principalmente para os teus alunos. Então, quando você pega para o teu aluno e fala, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, isso daí